Agora, pessoal, nós vamos direcionar nossa discussão a respeito do teorema do impulso. O que diz o teorema do impulso, né? O impulso de uma força, tanto faz ela sendo de módulo constante ou variável, ele pode ser relacionado com a quantidade de movimento de um corpo no qual essa força atua. E esse é o nosso teorema do impulso. Porque faz sentido. Se nós temos um corpo que está inicialmente em repouso e eu aplico um impulso nele, realmente eu vou variar sua quantidade de movimento. Se eu imaginar um corpo que também já estava em movimento e eu aplico novamente uma força sobre ele, eu também terei uma variação da sua quantidade de movimento. Então, o impulso e a quantidade de movimento, eles estão diretamente relacionados. E como que nós explicamos essa relação entre eles, né? Nós explicamos deste modo aqui, ó, que o impulso da força resultante, ele é igual à variação da quantidade de movimento. Então, isso aqui tem que estar tatuado na alma desse conteúdo de impulso. O impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. E o que é a variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Beleza? E esse teorema do impulso ele pode ser aplicado tanto no caso de uma força de módulo constante, como no caso também de uma força variável. O primeiro exercício diz o seguinte: um avião a jato voa a 900 km por hora. Um pássaro de 2 kg é apanhado por ele, chocando-se perpendicularmente com o vidro dianteiro inquebrável da cabine. Qual é a força aplicada no vidro se o choque dura 1 milésimo de segundo? Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que identificar é que, assim, como nós temos que a velocidade inicial do pássaro antes dele se chocar com o avião é muito pequena, quando a gente compara isso com a velocidade do avião, a gente pode aproximar que, inicialmente, a velocidade inicial desse pássaro era praticamente nula, porque a velocidade que ele estava era tão insignificante relacionada à velocidade do avião que eu posso considerar ela como sendo zero. E após o choque, esse pássaro ele vai ficar esmagado lá, preso no avião, e a sua velocidade passa a ser a própria velocidade do avião. E a velocidade do avião que nós temos então, que seria a velocidade final desse pássaro, é aquela velocidade de 900 km por hora. E como nós temos a velocidade de 900 km por hora e eu tenho que passar para o sistema internacional, eu pego esse valorzinho e eu divido por 3,6. Quando eu divido por 3,6, eu passo quilômetros por hora para metros por segundo. E eu encontro, então, que essa velocidade final dele é de 250 metros por segundo. Aí, beleza. O exercício quer saber qual que é a força aplicada no vidro. Então, como que eu vou utilizar isso? Eu vou utilizar o nosso próprio teorema do impulso. O teorema do impulso diz que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Foi o que a gente acabou de discutir. O que é o impulso da força resultante? É a força vezes o intervalo de tempo que ela ficou ligada. Igual. O que é a variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a minha quantidade de movimento inicial. Porém, todavia, entretanto, como fala aqui que inicialmente a velocidade aproximada do pássaro era de 0 metros por segundo, e eu sei que a quantidade de movimento depende da massa, ele não tinha quantidade de movimento inicial. Então, posso falar que a quantidade de movimento inicial dele é ali zero. Então, nesse caso, o que vai sobrar aqui para mim? Força vezes o intervalo de tempo que esse choque ocorreu. Aqui falou que o choque demorou 1 milésimo de segundo. Como que eu faço esse milésimo de segundo? 1 milésimo de segundo é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3 segundo. Isso que significa milésimo de segundo. Então, esse aqui é o intervalo de tempo que eu tenho que ocorreu esse choque. Então, no intervalo de tempo, eu vou pôr aqui 1 vezes 10 a menos 3, igual a quantidade de movimento final. Vai ser o que a quantidade de movimento final? Vai ser a massa vezes a velocidade final, que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, continuando, eu terei que força vezes 1 vezes 10 a menos 3, igual a massa dele. Qual que é o valor da massa que nós temos? Ele tem massa de 2 kg e a velocidade final dele, 250. Então, F que multiplica 1 vezes 10 a menos 3 é igual a 2 vezes 250, 500.
Esse 1 vezes 10 a menos 3 está multiplicando, ele passa para o lado de cá dividindo. Dividindo por 1 vezes 10 a menos 3. Aí, então, eu encontro que a minha força F será igual a 500 dividido por 1, 500. Esse 10 a menos 3, ele sobe com o expoente invertido. Então, ele vem para cima, 10 a terceira newtons. Porém, para eu deixar isso aqui em notação científica, né, eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. E nesse momento eu tenho que lembrar, toda vez que eu tenho lá uma potência de 10 elevado a x, toda vez que eu ando para a direita com a vírgula, eu tenho que diminuir 1 no meu expoente. E toda vez que eu ando para a esquerda com a minha vírgula, eu acrescento 1 no valor do meu expoente. Então, nesse caso, como eu tenho que andar 2 casas para a esquerda, eu tenho que acrescentar 2 no meu expoente. Então, vira 5 vezes 10 a 3, acrescentando 2, quinta newtons. Pronto. Esse aqui é o valor que nós temos para a nossa força F, que vai estar sujeita a esse passarinho, beleza? Exercício 2. Um brinquedo muito simples de construir, que vai ao encontro dos ideais de redução, reutilização e reciclagem do lixo, é retratado na figura. A brincadeira em dupla consiste em mandar o bólido de 100 gramas, que é feito de 2 garrafas plásticas, né, um para o outro. Quem recebe o bólido mantém suas mãos juntas, tornando os fios paralelos, enquanto aquele que manda abre com vigor os braços, imprimindo uma força variável, conforme mostra esse gráfico da figura. Considere que a resistência ao movimento causado pelo ar e o atrito entre as garrafas e os fios sejam desprezíveis, o tempo que o bólido necessita para deslocar-se de um extremo ao outro do brinquedo seja igual ou superior a 0,6 segundos, e dessa forma, iniciando a brincadeira com o bólido em um dos extremos do brinquedo, com velocidade nula, qual que é a velocidade que ele vai chegar no outro extremo? Então, a primeira coisa que nós temos que identificar, eu tenho aqui um gráfico de força em função do tempo. Como eu tenho um gráfico de força em função do tempo, eu sei que a área abaixo dessa reta aqui, ela é numericamente igual ao impulso. Beleza, mas ele quer saber de velocidade. Eu consigo trabalhar com impulso e velocidade? Sim, utilizando o teorema do impulso. O que diz o teorema do impulso? Que o impulso da minha força resultante, ele é igual à minha variação da quantidade de movimento. E o que significa minha variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Mas como ele falou que é para a gente considerar que ele estava inicialmente em repouso, inicialmente com velocidade nula, ele não tem quantidade de movimento inicial. Esse valorzinho aqui é zero. Então, sendo assim, o meu impulso resultante é igual à minha quantidade de movimento final. E realmente, a quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o meu impulso da força resultante, que depois fica fácil descobrir essa velocidade. Então, olha só o que eu vou fazer. Como nesse caso, eu tenho que essa minha força variável, ela vem daqui até aqui, depois que ela chega nesse trecho, ela vem até aqui embaixo. Então, essa área que eu tenho aqui embaixo, eu sei que ela é numericamente igual ao impulso aplicado nesse intervalo de tempo. Então, aqui eu tenho uma certa área. Deixa eu preencher aqui. Então, olha só, eu sei que o impulso da força resultante, ele vai ser numericamente igual à área que eu tenho aqui nesse trecho. Então, o meu impulso resultante, ele será igual. Deixa eu dar até um zoom aqui para a gente fazer. Então, o impulso resultante, como isso aqui é um triângulo, vai ser base vezes a altura dividido por 2. A base vale daqui até aqui, de 0 até 0,6. Então, a base vale 0,6. A minha altura vale de 0 até 8, então é 8, dividido por 2. Então, meu impulso resultante, ele será igual. 6 vezes 8 é 48. Só que como tem essa vírgula, é dar 4,8. 4,8 dividido por 2 é igual a 2,4. Então, meu impulso da força resultante é 2,4 newtons segundo. Então, em posse desse valor do meu impulso da força resultante, eu posso retornar ali embaixo. Porque aqui embaixo nós temos aquelas relações ali, ó. Então, eu posso escrever agora, sem medo de ser feliz, né? Que no lugar do meu impulso da força resultante, eu tenho que é 2,4. Igual o valor da massa. O valor da massa desse meu brinquedinho aí é de quanto? Que o exercício informa. Fala que é de 100 gramas. 100 gramas é a mesma coisa que 0,1 quilograma. Então, aqui no lugar da massa, eu vou pôr 0,1
vezes o valor da minha velocidade final. 0,1 está multiplicando, passo para o lado de cá dividindo. Tem a mesma quantidade de casas decimais, então é a mesma coisa de eu dividir 24 por 1. 24 por 1 eu encontro uma velocidade final igual a 24 metros por segundo. Nunca foi tão fácil. Esse nosso terceiro exercício, ele diz o seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2014, todo veículo novo, abaixo de 3.500 kg fabricado no Brasil ou importado, deve vir equipado com airbag na parte frontal. O airbag é uma bolsa que instala no volante, no painel e em outras partes do carro, que ela infla no momento de uma colisão, ajudando a proteger o motorista e passageiro. Se o automóvel estiver sem airbag, a cabeça dos ocupantes dos bancos da frente pode colidir com o para-brisa. Comparando o efeito de colisão do airbag, do efeito da colisão da cabeça de uma pessoa com airbag inflado, e caso não haja airbag, com o efeito da colisão direta no para-brisa do automóvel, constata-se que o para-brisa detém o movimento da cabeça no intervalo de tempo menor. Portanto, o airbag inflado reduz o Q da pessoa, né? Então, nós temos que lembrar, pessoal, que a variação da quantidade de movimento da cabeça, ela é a mesma, tanto com airbag ou sem. Portanto, o impulso resultante, ele vai ser o mesmo. Mas o que muda, então, com o airbag? Quando existe a presença do airbag inflado, o intervalo de tempo de contato entre a cabeça até e esse airbag, né, ela vai ser maior, o que, consequentemente, vai reduzir a força que é atuada sobre essa cabeça da pessoa. Consequentemente, a nossa alternativa correta é a nossa letrinha E, na qual que vocês podem observar, associar essa variação da quantidade de movimento de um objeto no tempo e a força aplicada sobre ele. E aqui nós finalizamos esses exercícios a respeito do teorema do impulso.